Pessoal, voltando, agora vamos na parte das orações subordinadas adjetivas, tá? Dando sequência ao nosso trabalho. As adjetivas, elas vão ter um valor de um adjetivo, né? E esse adjetivo vai apresentar uma característica, um atributo, tá? A oração principal. Eu tenho uma oração principal e a oração subordinada, que pode vir antes ou depois da principal, a ordem não interessa, tá? A subordinada adjetiva, ela tem um valor de adjetivo, um valor de atributo, um valor de característica. Então, é meio que fácil até a gente identificar. Mas vamos lá. Eu coloquei duas frases e também fiz com período simples. Por que eu estou fazendo período simples? Para mostrar como é que ele se transforma em composto, tá? Então, vamos lá. Admiro alunos estudiosos. Certo? Admiro alunos estudiosos. Então, se eu vou ver aqui, ó, eu admiro o quê? Alunos estudiosos. A palavra estudiosos tá dando uma característica de alunos, tá? Muito bem. Olha como é que fica o período composto. Eu preciso colocar mais um verbo e um pronome relativo. Não é uma conjunção. Calma aí. Admiro alunos que estudam. Então, agora eu coloquei um verbo aqui, tá? E coloquei outro verbo aqui. Olha lá. Admiro alunos que estudam. E agora eu vou separar. Certo? Pronto, separei as minhas orações. A separação fica antes do que. Esse que aqui, gente, ele só não é conjunção quando eu falo de orações subordinadas adjetivas. Porque esse que, ele passa a ser outra coisa. Ele passa a ser um pronome relativo, tá? O que quer dizer um pronome relativo? O pronome é aquele que substitui o nome. Então, esse que está substituindo alunos. Então, para eu não repetir alunos, admiro alunos, alunos que estudam, para não ter essa repetição na estrutura da palavra, da frase, né? Eu tiro o que? Eu tiro o alunos e eu coloco o que no lugar dele. Então, esse que é um pronome que está substituindo alunos, por isso que ele se chama um pronome relativo, porque ele é relativo a alunos, certo? Ele não é uma conjunção, ele é um pronome relativo. Ah, Pro, mas agora mesmo você falou que o que na subordinada substantiva era conjunção, agora não é mais? Não. Na subordinada substantiva era conjunção, sim. Aqui é subordinada adjetiva. Na adjetiva, o que ele não é uma conjunção. Aliás, não tem conjunções. As únicas coisas que tem nas orações subordinadas adjetivas são os pronomes relativos, que são alguns que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui eu tenho, presta atenção, uma oração principal, agora o processo é o mesmo, uma oração principal, tá? Eu tenho uma oração principal e do outro lado eu vou ter, presta atenção, aqui, né? Aqui é a oração principal, admiro alunos. Agora vamos lá, oração subordinada, é uma oração porque tem um verbo, é subordinada porque está completando o sentido. Admiro alunos que? Admiro alunos, que tipo de alunos? Veja o atributo, admiro alunos. Eu parei não no verbo, eu parei em alunos, tá? Então eu preciso olhar onde que eu parei. Eu parei nesses caras aqui, ó, em alunos, certo? Então eu tô vendo que estudam, tá me dando uma atribuição aos alunos. Esse verbo aqui, admiro, ele está completando, é um verbo transitivo e alunos é objeto direto. Mas a oração subordinada, ela não está respondendo ao verbo admiro, porque o que responde ao verbo admiro já está na oração principal.
A oração subordinada está me mostrando que tipo de alunos que eu admiro. Então, está dando uma característica do aluno, um atributo. Então, é uma oração subordinada adjetiva, tá? Aí você vai falar assim para mim, uma pergunta. Como é que eu sei que aqui não é substantiva? Aquela regra do isso, eu posso usar o isso aqui? Pode. Aí você vai ver que não vai dar certo. Por quê? Admiro alunos isso. Não dá. Admiro alunos isso. Não dá para pôr o isso aqui. Não dá. Então, não é substantivo. Tá? Naquele caso aqui, vou voltar. Aguardo isso. Aí sim, certo? Aguardo isso. Mas aqui parou no verbo também, né, gente? Ó, a barra tá no verbo. Aqui já não é assim, não. Admiro alunos. A barra parou no substantivo. Ou seja, admiro alunos, isso não pode. Então, é uma oração subordinada, adjetiva. Aqui, no caso, ela é restritiva, tá? Por que ela é restritiva? Porque ela só está restringindo. Eu não admiro todos os alunos que eu tenho. Eu admiro só os alunos que estudam. Ela é restritiva, tá? E ela é restritiva também porque ela não tem vírgulas. Quando tem vírgula, ela passa a ser explicativa. Depois eu posso explicar isso para vocês com mais calma quando chegar a época de estudar as orações subordinadas adjetivas. Agora a gente vai se dedicar mais às substantivas, mas antes eu quero explicar um pouco de cada uma para vocês, tá? Bom, aqui é o sentido dela. Então, as orações subordinadas adjetivas, elas se classificam em dois tipos. Elas, enquanto que a substantiva tinham 6 tipos, essa aqui tem 2 tipos, né? A outra tinha 6, aqui tem 2. Então, ela é adjetiva explicativa e adjetiva restritiva, só, tá? E elas não têm conjunções, o que elas têm são pronomes relativos. Então, ó, esses são os pronomes relativos. Ó, quem, o qual, onde, cujo. Esses carinhas aqui vão aparecer no lugar da conjunção, tá? E é aí que eu consigo identificar também que elas são adjetivas. Mas o que mais me mostra que elas são adjetivas é o sentido, porque não podemos esquecer que elas estão dando uma característica, uma atribuição, estão atribuindo alguma coisa para a oração principal, tá? Para o termo da oração principal, certo? Então, as orações subordinadas adjetivas são assim. Elas são dois tipos e elas têm pronomes relativos e não conjunções, tá? Esses pronomes relativos, eles retomam a palavra que foi falada antes para não repetir. Então, ela é que marca o período de subordinação, tá? É isso aí, pessoal. Já volto com a terceira e última parte.